Apocalipse 20 fala da derrota de Satanás e da prisão de Satanás por 1000 anos. E capítulo 21 fala da Nova Jerusalém descendo do céu. E o capítulo 22 de Apocalipse fala do trono de Deus na Nova Jerusalém, e ali o rio da água da vida e a árvore da vida, que todos os salvos vão participar do fruto da árvore da vida. Queridos, vitória final só existe em Jesus Cristo. Após os oráculos contra as nações específicas, em Isaías 13 até o capítulo 23. Isaías agora nos capítulos 24 a 27 descreve em escala mundial. Agora o foco de Isaías nos capítulos 24 a 27 não é uma nação específica, mas é uma profecia que se aplica em âmbito mundial. Fala da derrota culminante dos inimigos de Deus e a libertação do seu povo. Na mente de Isaías, nesta profecia do capítulo 24 a 27, o foco de Isaías ainda era Israel literal na primeira vinda do Messias, quando Deus destruiria os inimigos do seu povo e estabeleceria o reino de Cristo na terra. Esse era o plano A. Mas, queridos, quando você estiver lendo os capítulos 24 a 27, entenda a questão do plano A e plano B. Não se cumpriu a profecia no plano A com Israel literal, na primeira vinda de Jesus, mas vai se cumprir, aleluia, no plano B, com Israel espiritual no Novo Testamento e com a segunda vinda de Jesus. Por que a descrição da desolação da terra, descrita aqui em Isaías capítulo 24? Quando você abre a Bíblia em Isaías capítulo 24, você vê a descrição da destruição da terra. Isso já poderia ter acontecido na primeira vinda de Cristo, mas não aconteceu. Mas a destruição da terra ocorrerá agora na segunda vinda de Jesus. Abra Isaías, então, capítulo 24. Isaías, capítulo 24, vamos ler aqui a partir do verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. Não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B, aleluia. Jesus Cristo, na sua segunda vinda, vai esvaziar a terra, desolá-la, e transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Veja agora o verso 3. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Isto não se cumpriu, mas vai se cumprir no plano B. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Lá naquele tempo, a terra estava contaminada por causa dos seus moradores. Hoje ainda a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Enfraquecem os mais altos do povo da terra, porquanto transgridem as leis. Por que a terra está definhando? Porque o povo transgride as leis de Deus. Satanás odeia os 10 mandamentos. Satanás colocou ódio no coração de homens e mulheres contra os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Porque transgridem os mandamentos de Deus. A terra está murchando, enfraquecendo. Aqui diz, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Que poucos homens restarão? O remanescente, o povo de Deus, restará. Isto não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B. No verso agora, capítulo 24, verso 19. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra, como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. A terra será destruída, a terra será queimada. Deus criará um novo céu e uma nova terra. E o verso 21, e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Depois de 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam para serem queimados. Por isso diz aqui, os ímpios serão visitados depois de muitos dias. Agora, queridos, leia comigo Isaías capítulo 25, verso 7. Destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos. Queridos, eu não quero forçar o que a Bíblia está falando,
Mas hoje nós estamos vivendo no tempo em que o rosto está coberto por uma máscara. Neste tempo será o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui diz o verso 7, Isaías 25, 7. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos. Eu fico feliz não pela situação de pandemia em que está o mundo, mas eu fico feliz porque será em breve a volta de Jesus Cristo. E ele vai resgatar a sua igreja. Diz o verso 8, aniquilará a morte para sempre. Quando? Na segunda vinda de Jesus. Nós lemos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. Ali fala que a morte será destruída, não haverá mais a morte. Cumprir-se-á esta profecia de Isaías, capítulo 25, verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Quando vai se cumprir esta profecia em que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte? Apocalipse 21, verso 4, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, e ele criar um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte. E o verso 9 é um verso lindo, porque naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Bendita esperança, bendita profecia, que não se cumpriu com Israel literal no plano A, mas vai se cumprir com Israel espiritual. Você e eu pertencemos ao Israel espiritual de Deus. Somos comprados pelo ouro do sangue de Cristo e pela prata das suas lágrimas, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Pertencemos ao remanescente de Deus. Seremos arrebatados para o céu, para vivermos com Jesus 1000 anos lá no céu. Vamos descer com Jesus no final dos 1000 anos, com a nova Jerusalém, e então vamos viver na presença de Deus eternamente, na terra recriada. E aqui estará o trono de Deus. Por isso, queridos, quando lemos agora Isaías capítulo 26, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros entre muros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Não se cumpriu com Jerusalém, a Jerusalém pecaminosa, a Jerusalém que desprezou o Messias, que recusou o Messias. Mas esta profecia vai se cumprir com a nova Jerusalém. Quando diz aqui, abrir as portas. Lá em Apocalipse 21 menciona que as portas da nova Jerusalém nunca se fecharão. Abram as portas e nunca se fechem, porque vai entrar nela a nação santa, a nação justa que observa a verdade. Confiar no Senhor, diz o verso 4, perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. O Senhor é a minha rocha. Esta bendita promessa vai se cumprir com você, meu querido irmão. Anime-se com estas benditas promessas de Deus. E agora nós lemos no verso 20, Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Tenha paciência, meu querido irmão. Existe esperança para o povo de Deus. Entra no teu quarto, fecha as tuas portas, esconde-te só por um momento. Nós temos ainda o período da grande angústia diante de nós, do decreto dominical, da perseguição ao povo de Deus, do fechamento da porta da graça. Queridos, nós vamos ter ainda momentos de angústia nesse mundo, mas Jesus Cristo está falando, tenha paciência. Entra no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Não castigar você, mas castigar os transgressores da sua lei, por causa da sua iniquidade. Queridos, aqui diz no capítulo 27, verso 5, que se apodere da minha força e que faça paz comigo. Que você se apodere da força e do poder de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o poder de Jesus Cristo em você. Que faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Nós estamos em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém.
haverá sim um Monte Santo em Jerusalém, onde nós vamos nos reunir de sábado em sábado para adorar ao Senhor, exatamente como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Um sábado após outro, vamos nos reunir em Jerusalém, a Nova Jerusalém, para adorar o nosso Deus. Queridos, nós temos um motivo muito maior do que o mundo tem, um motivo de esperança, um motivo para alegria, um motivo para erguer a cabeça para o céu e dizer: ora bem, Senhor Jesus Cristo, é de lá que vem o nosso socorro, do céu. A solução dos problemas na terra, a solução das pandemias, queridos, a solução só vem de Deus, Jesus Cristo. Deus vai destruir esta terra, mas Deus vai criar uma nova terra para todos aqueles que amam a Jesus Cristo e guardam seus mandamentos. E naquele dia vai se cumprir a profecia de Isaías 26, verso 2. Abri as portas, falando da Nova Jerusalém, para que entre nela a nação justa. Você pertence à nação justa do nosso Deus, a nação que observa a verdade bíblica, de que só Jesus é o caminho que leva para o céu. Conforme diz em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou a verdade. Em João 17 diz: a tua palavra é a verdade. Em Salmo 119, verso 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade. E em Salmo 119, verso 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A nação justa que observa a verdade de Jesus como Salvador, a verdade da Bíblia, unicamente a Bíblia, como regra de fé e prática, a verdade de que todos os mandamentos da lei de Deus, a santa lei de Deus, são verdades, queridos. A nação que observa a verdade é que vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém e vai receber a coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. Você está sendo convidado para fazer parte desta nação, a nação justa que observa a verdade. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Amém. Fique com a paz de Jesus.